Leite com Café aqui na Expo Inter, na casa do Jornal do Comércio. Na Expo Inter a gente resolveu trazer talvez um assunto que não seja tão convencional, pensando que aqui tem grandes animais, né? A pecuária, né? Mas a gente vai tratar de um assunto que ele tem uma sutileza e uma importância talvez que muita gente ignore. O assunto é a tal da extinção das abelhas, que muita gente fala, que tem muito conteúdo circulando em rede social, internet sobre isso. E a Maristela, que é do Senar, Sebrae, é zootecnista, vai contar um pouco para a gente o que é, afinal, esse tema. E o Ivan, a gente trouxe para cá para dar uma abelhada na pauta aqui, porque é bem importante. Começando aqui, Maristela, fala pra gente, afinal, o que tem sobre esse assunto? É extinção? Dá uma explicação mais... Esclarece pra gente, afinal, o que tem de verdade, o que é, talvez, informação que não está muito clara sobre isso. Ok. Quando nós falamos sobre o distúrbio do colapso da colmeia, a gente está falando de uma... É o termo correto, né? O DCC. A gente está falando de uma mortalidade maciça dos insetos, tá? Quando é que surgiu esse nome? Em 2006, 2007, quando nós tivemos realmente um declínio, uma mortalidade bastante expressiva nos Estados Unidos. Na região da Califórnia, havia uma perda de 30% a 60%. E entenda que quando a gente fala em colmeia, nós não estamos falando só daquela caixa que o produtor trabalha e gera uma renda. Nós também estamos falando das silvestres, das nativas, tudo que tem. Então, nessa região, teve uma mortalidade de 30% a 60% das colmeias, tá? Que é a colônia toda. Que é onde... Que vive, que tem a rainha, que tem os zangões, que tem as operárias. Okay. E na região do Texas, mais de 70% de perdas. Nossa, isso é drástico, né? Então, como surgiu? Por que isso aconteceu? Tinha um motivo principal para acontecer isso? Claro, daí vamos pesquisar. Então, quando a gente fala desse colapso, nós temos que entender que essa mortalidade maciça, aquela abelha que morre, ela simplesmente desaparece. Ela não retorna e morre na colmeia, que é quando nós temos outras perdas, como frio, fome e agroquímicos, que podem fazer com que ela morra e ela fique ali. Não, essa abelha simplesmente desaparece. Quem fica? A rainha, poucos indivíduos, tá? E uma grande quantidade de alimento presente ali, pólen e mel. Quer dizer que as operárias Isso é o colapso. Como esse pequeno número de indivíduos fica e não consegue, porque entendam que aquilo ali é muito equilibrado. Sim. E que cada indivíduo tem uma função. Desde o nascimento até a morte do indivíduo, ela vai trocando de funções. E em determinados momentos, ela é uma nutriz. Ela alimenta as larvas que estão por vir, ela alimenta a rainha, ela produz geleia real, ela produz cera, ela vai aquecer a colônia, entendeu? Ela vai ser uma campeira. Então, como tem pouco número de indivíduos, a tendência é a extinção. E isso aconteceu lá e depois foi para outros lugares? Sim, e daí nessa pesquisa o que se percebeu? Que anterior a isso, tinham relatos já na história. E o primeiro relato foi em 1869. E foi onde daí, nesse caso? Na região do Reino Unido, em 1906, nos Estados Unidos, em 1912, depois, em 1970, outro caso nos Estados Unidos, 2006, 2007, foi o ápice nos Estados Unidos e paralelo em outros lugares do mundo. Aqui? Grécia, França, Espanha, todos esses países foram acometidos, então ele é um evento global. Teria a ver com o clima, será? Aqui no Brasil, 2012, nós temos um registro que poderia... E afeta um tipo específico no caso do Brasil, afetou um tipo específico de das abelha? nossas apis mellíferas. Entendo que a apis mellífera ela é exótica, tá? Ela foi introduzida, ela já entrou aqui no Brasil a partir de uma importação por Dom Pedro II e depois entrou com os imigrantes. E aí, por isso, essa dispersão tão grande. E aqui no Rio Grande do Sul, que também sei lá, espécie, é isso? Na verdade, é gênero apis e várias espécies. Porque tem toda uma configuração, né? E essas espécies que entraram de origem europeia e depois lá em 1950, africana, é que gerou desse cruzamento uma híbrida que é africanizada. E é ela que nós temos. E todas podem ser acometidas. E entendam que essa perda global de polinizadores, a abelha representa 40% das polinizações, mas ela não é a única polinizadora natural. Nós temos quem? Morcegos, beija-flores,
borboletas, besouros, que também estão diminuindo gradativamente, Quer dizer entendeu? que é Toda a cadeia, né? É um conjunto. É. E aí, tu falaste no início, a gente está falando de animais de grande porte e tal. Mas quando a gente fala da abelha, esse animal de grande porte, quando ele vai comer uma pastagem de também trevo, é afetado, né? ele é afetado, Claro. porque ela é a polinizadora Sim. do trevo, tu entende? E uma coisa assim que o Ivan até comentou, quer dizer, a gente antes aqui do café, do leite com café, a gente estava falando, tem a ver mesmo, o grande causador esse processo todo, é aquecimento global, Tudo. é a questão do uso de agrotóxicos. em função e afinal, que tem que, de alguma maneira, como é que tu consegue interromper isso? É um processo tão difícil que é difícil, Dá para inclusive. proteger elas aqui? Porque, na verdade, assim, não é uma ação única, entende? O que leva ao colapso, tá? É o aumento da urbanização, Claro, o desmatamentos, tudo. o aumento populacional junto com essa urbanização, ela vai tirando o habitat desses animais. E esses animais não tendo esse habitat, eles não têm como sobreviver. Claro. Compreende todos somos responsáveis, sim, né? sim. E se existe um aumento populacional, eu tenho que gerar mais alimento. Então, essas áreas de agricultura maluca, e pecuária né? aumentam também. Mas é uma coisa maluca, e aí porque você gerar tira alimento, tu tem que também ter esse processo Claro. acontecendo, né? Nada tá tudo interligado. tudo, e daí gera o aquecimento global, gera o aumento como eu vou dizer para vocês assim, do gás carbônico. A emissão de gases de efeito estufa, né? Efeito Sim. estufa, isso realmente eu queria falar. Então, assim, é um conjunto. Como é que a gente reverte essa situação? Eu acredito que só pela educação. Mas assim, na prática, o que seria? Tem que haver uma reposição também? Ou tem como se resgatar quando, de Eu alguma acho maneira... que sim, eu acho que tem como recuperar. Por que o Brasil tem um caso assim, documentado em 2012, lá em Dourados, Mato Grosso do Sul, 70 colmeias morrendo dentro desse contexto do colapso? Por que a gente tem tão poucos registros aqui? A gente tem perdas pontuais, mas não dentro dessa linha do colapso. Porque nós temos muito mato, você entende? Nós temos muita área Mas a verde. questão é não deixar chegar talvez no colapso, né? Que acho que crise. talvez Pois é, isso. então o apicultor, quando ele entra nessa cadeia produtiva, entende? A gente tenta passar para esse produtor justamente isso. Vamos selecionar esse local, vamos expandir lá. E eu acho que um dos pontos positivos que o Brasil tem é que nós temos alguns pontos de todos, nosso grande Brasil, que não existe possibilidade do ser humano entrar lá. E isso faz com que essas colmeias, essas abelhas, elas estejam isoladas a partir dali. Protegidas. Protegidas de forma natural. Mas nós podemos contribuir, né? Como entendendo essa abelha. Eu não preciso ser um produtor de apis, que é abelha com ferrão, mas eu posso ser um produtor de meliponas ou trigonas, que é abelhinha sem ferrão. Eu queria saber isso aí também. E como é que eu começo a produzir isso com segurança, por exemplo? Essa abelha, como ela não é... Que ela essa não sem tem ferrão, né? Ela não é letal, vamos dizer assim. Eu tenho dois enxames na minha casa, no jardim, e elas polinizam a minha hortinha. Mas tem um espaço elas adequado? São jataís. Não, a gente sempre tem as Que espaços. cuidados tem que ter, assim, Oferecer básico? para elas justamente isso. Então, o meu jardim tem bastante flores, o bairro onde eu moro é bastante arborizado. A abelhinha Muita fica poluição. ali. Não tem muita poluição. Eu tenho uma praça enorme na frente da minha casa. E tu então, colhe, ela gera o mel também. gera o tudo. mel. É pequena Pouquinho, quantidade, de 1 a Pra 3 consumo litros. interno. Isso, para Na consumo. verdade, e é bastante gratificante, sim, né? Sim, até falando isso, é isso que eu estava pensando. A gente vira abelha das abelhas, né? Claro. Quase, né? Como Elas se a são gente exatamente. quase, elas Tu são quase interage- filhas, É, né? exato. A gente vai lá e Feliz fica cachorro. observando e Isso. cuidando e vendo como é que elas estão. E isso é assim, é gostoso, porque tu vai lá, tu vai fazer andar no teu jardim, cuidar das tuas plantinhas, mas tu não deixa de ir lá e observar o movimento Dá um oizinho, delas, enfim, né? E assim, pra gente andar, já encaminhar pro final, a gente tá aqui na Expo Inter, né? Que termina nesse domingo. E a dica, assim, as pessoas aqui podem conhecer, entender essa mais como é que cadeia. pode e Sim. até conseguir montar Claro. esse mini cultivo. Tem na Emater, A Emater está com as meliponas e que trigonas. são essas sem ferrão, Isso. tá? E o Salão do Empreendedor ali, Sebrae e Senar, está mostrando toda essa cadeia. Desde a parte de como implantar o apiário, a gente está dando dicas, 50 colmeias, investimento, Tá. retorno financeiro, 200 colmeias, investimento, Quanto que retorno custa, financeiro. legal, bem modular. E todo esse processo lá
chegando no final, que é o produto envasado bonitinho. Mas se eu quiser não trabalhar com in natura, nós estamos oportunizando esse visitante conhecer outros produtos à base de mel. Então a gente está mostrando vinagre de mel, toda a cerveja de Pois mel. foi isso que nos chamou a atenção ali quando nós fomos ver a cerveja, o vinagre. É muito bom. É muito interessante isso, né? o Eu não mundo provei porque a gente não conseguiu apícola provar ali porque não tinha legal. pra gente provar. Mas nos chamou a atenção, até azeite também. Não, e vamos parar por aqui, porque senão a gente vai contar tudo e ninguém vai querer vir ver. Fica aí na curiosidade, fica a dica. E bom, vamos cuidar das abelhas. Com certeza. Vamos Então cuidar tá. das Elas abelhas. dependem de nós e nós dependemos delas. Boa. Então tá, gente, valeu. Leite com Café fica por aqui.